Olá, mentorandos! Sejam bem-vindos ao nosso módulo 7 e agora nós vamos falar como advogado, como você, criminalista, deve se portar, deve atuar dentro de uma audiência criminal. Importantíssimo esse módulo porque é na audiência que a sua atuação deve ser incisiva, combatente, porque a partir dessa audiência é que o juiz terá o acesso às partes, às testemunhas, aos peritos, enfim, a parte verbalizada, oralizada é justamente numa audiência de instrução. Feito? Por isso, ressalto a importância de você sempre ir bem preparado para uma audiência. Estudar todo o processo, cada detalhe, para que assim você não possa ser pego de surpresa diante de qualquer situação dentro de uma audiência. Como eu disse na aula passada, no módulo passado, o processo penal ele é um jogo. Vamos fazer essa comparação. O processo penal é um jogo, onde você precisa estar bem preparado, porque vence, consegue mais resultado quem efetivamente tem a melhor estratégia. E conhecer o processo e fazer uma boa audiência criminal é importantíssimo para você garantir o sucesso nesse processo, nos autos para o seu cliente. Mentorandos, olha só, qual que é o objetivo de uma audiência? É necessário, mentorando, que você tenha ideia que em uma audiência criminal, o juiz irá instruir as alegações feitas pelas partes. Pelo Ministério Público, que é constitucionalmente o acusador, perfeito? Esse munus da acusação constitucional. E também as alegações feitas pelo advogado, que também constitucionalmente faz por óbvio, a defesa do acusado. Um detalhe muito importante aqui. O MP faz a denúncia e a partir dessa denúncia que inicia, conforme nós estudamos, a ação penal. Perfeito? E o advogado vai fazer a defesa na resposta à acusação ou defesa prévia. E o juiz vai necessitar o quê? De instruir essas alegações feitas tanto na denúncia quanto na defesa prévia ou resposta à acusação pelas partes. Esse é o objetivo da audiência. E como que ele vai fazer isso? Por meio de uma colheita oral, verbal, das versões da vítima, das vítimas, da testemunha ou testemunhas, dos peritos, ou perito, ou do réu ou dos réus. Agora, mentorando, que você entendeu qual que é o objetivo de uma audiência de instrução, nós vamos para os atos dessa audiência. E qual que é a ordem dos atos em uma audiência? Primeira coisa, será feita o pregão das partes. Ou seja, pelo estagiário, ou seja, pelo assessor. Ele vai no corredor e vai chamar, verificar se as testemunhas, se os peritos, se os réus, enfim, a vítima, se eles estão presentes nas dependências do fórum. Feito esse pregão, serão chamados os advogados. Se tiver mais réus ou se você for o advogado, o único advogado no processo, será chamado para assentar-se na sala de audiência e então iniciar a audiência de instrução e julgamento. O que ocorre? Uma grande dúvida. Fabiano, aonde eu devo sentar? Em qual lado eu devo sentar? Eu vou fazer uma regrinha para vocês aqui, que via de regra acontece isso. Nós temos a presença na sala de audiência do juiz. Então vou colocar aqui sala. Perfeito? O juiz. Ele está acima das partes. Geralmente, no lado esquerdo, ou direito do juiz, estará o representante do Ministério Público.
Aqui, geralmente, o assessor, né, ou né, o estagiário, enfim. O que acontece? A mesa, perfeito? A mesa. Aqui geralmente tem um sistema de áudio, né? Tem aqui o monitor. Tem um monitor aqui onde vai captar a mensagem. Vai captar o audiovisual, perdão. Aqui, como tem o computador, a tela, né, e a câmera aqui, onde fica o monitor, então as partes, testemunha, réus, vítima, vão sentar aqui, perfeito? De frente para a câmera, ok? De frente para a câmera. Via de regra, pessoal, o advogado senta ao lado, né, no mesmo lado do Ministério Público. Geralmente à esquerda, no caso aqui, nessa predisposição feita, imagina a sala aqui, você entrando na sala aqui, à esquerda, aonde está o Ministério Público, perfeito? Que é ao lado direito do juiz. Via de regra. E os réus, né, quando acompanham você, ou ficam atrás, né, ou sentam ao seu lado aqui. Esse é um desenho, uma disposição que eu fiz de uma sala de audiência, que na regra, via de regra, você vai encontrar e é ali que você tem que se sentar. Fabiano, vai ter algum problema sentar do outro lado? Não vai ter, tá? Não vai ter. O juiz pode, de repente, para não ser captado ali a sua imagem ali no interrogatório, de repente o juiz pode pedir para você ir para o outro lado, mas sem grandes problemas. É só para você ter ideia, tá? Onde você deve, ao chegar numa sala, sentar sempre aí ao lado, né, no mesma direção, no mesmo lado do Ministério Público. Vamos dar continuidade aqui? Olha só, toda audiência inicia-se com oitiva das vítimas, ou no caso das testemunhas, passo direto das testemunhas. Por exemplo, processo, os quais não têm vítimas, contém calamidade pública, um exemplo, né? Tráfico de drogas, porte ilegal de arma, não tem vítimas. Então já passo direto para as testemunhas, perfeito? Quando há vítimas, a ordem é, inicialmente, né, primeiro a vítima ou as vítimas. Após a oitiva da vítima ou das vítimas, serão colhidos depoimentos das testemunhas. Primeiro da acusação, sempre essa ordem, e segundo da defesa. Faço uma observação para você. Não permita que essa ordem seja invertida. Há casos que, por questão de acelerar a audiência, a testemunha de acusação não chegou ainda, a testemunha de defesa está lá, o juiz olha para você e fala assim, doutor, vamos ouvir a sua primeiro. Ó, necativa tibiribas, não permita isso, tá? Excelência, pela ordem, o Código de Processo Penal diz que a testemunha de acusação arrolada pelo Ministério Público será ouvida primeiro. Vamos cumprir a ordem. Perfeito? E aguarde então a outra testemunha chegar e depois discuta também. Respeite essa ordem, tá? Forma dentro do processo penal é garantia. Você tem que fazer valer o Código Penal. Olha só, ouvido, portanto, as testemunhas de acusação e defesa, serão ouvidos, caso estejam presentes e necessário, os peritos. Ato contínuo, ouvido os peritos, haverá, se necessário, e aí você pode requerer, os peritos foram ouvidos, ou se não, após não tiver perito, após a oitiva das testemunhas, acusação, primeira e defesa, você pode requerer, excelência, gostaria de uma acariação entre a vítima, entre a testemunha, entre o réu e a testemunha, né? Enfim, então pode requerer o que nós chamamos de acariações. Pode haver também o reconhecimento de pessoas ou reconhecimento o quê? De coisas. E também, após isso, demais diligências requeridas pela parte ou de ofício pelo juiz. Pode ser que o juiz requeira alguma diligência ante a situação da audiência ali, né, que foi necessário ele requerer isso. Dando continuidade, olha só, por fim, a oitiva dos réus. Essa
é a sequência. Por que é necessário que os réus sejam ouvidos por último? Essa foi uma alteração legislativa muito necessária, e aí a partir de 2008, que trouxe o réu, que era ouvido primeiro, para ser ouvido por último. Porque dá tempo, né, de toda a produção probatória da audiência, o advogado ir marcando, né, o advogado ir montando a sua estratégia, né, ou adequando a sua estratégia, porque ele já vai montado para a audiência. Lembra que a aula passada eu disse que é importante você ir preparado, né, e ter, na hora que você pegou o processo, leu a denúncia, já montar a sua defesa, uma estratégia defensiva para o seu cliente. Então você vai adequar ali o que foi produzido na audiência de acordo com a sua estratégia, com o que você já veio trabalhando desde a resposta à acusação. Então, nesse momento, produziu todas as provas, ocorreu tudo isso numa audiência. Aí você vai falar: excelência, eu gostaria de falar com o meu cliente particular. E aí você fala, precisar alterar alguma coisa, enfim, aí você conversa com ele especificamente. Após isso, o que vai ocorrer? A abertura das alegações finais. E aqui, você tem que relembrar as nossas aulas anteriores, nos módulos passados, sobre, né, os procedimentos que nós vimos. Ordinário, sumário, sumaríssimo. Porque pode ser que o juiz, um exemplo, em um procedimento pelo rito ordinário, pode ser que o juiz, ao invés de pedir que as partes façam alegações finais orais, pode abrir um prazo para memoriais escritos com base no artigo 403, parágrafo 3º do CPP. Se as alegações forem orais, e aqueles prazos que nós já estudamos, né, por tempo, após isso, será proferida a sentença em audiência. Sem memoriais escritos, por óbvio, a sentença terá um prazo de 10 dias, conforme nós estudamos. A grande pergunta é: pode o Ministério Público, o representante do Ministério Público, promotor, promotora, abrir a audiência? Por óbvio, por ferir o princípio do sistema acusatório adotado aí, trazido pela nossa Constituição Federal de 88, não pode o MP, que o MP o quê? É uma parte nesse processo, ele tem interesse no processo, ele não pode abrir uma audiência. A quem compete presidir esse ato, essa audiência? A quem compete? Por óbvio, o juiz. Então, se o representante do Ministério Público, e isso é comum, você vai ver isso na prática, querer abrir uma audiência, e de repente o juiz não esteja na sala, você pode falar: excelência, com todo respeito, mas Vossa Excelência não é presidente dessa audiência, dessa sessão. Vossa Excelência é parte, tem interesse assim como eu. Então, vamos aguardar o juiz chegar e conste isso em ata. Não permita que o promotor ou promotora abra a audiência. Não compete a ele. Não é do munus dele. Esse munus, essa função, é privativo do juiz. Quem inicia fazendo as perguntas? Sempre a acusação, o Ministério Público. Com exceção quando a testemunha for arrolada por você. Uma testemunha conhecida como testemunha de defesa. Olha só, toda vez que a testemunha de defesa, que foi arrolada para você lá na resposta à acusação, for ser ouvida, inverte-se a ordem. Não ouve o Ministério Público primeiro, as perguntas do Ministério Público. Então, quem vai fazer as perguntas quando testemunha arrolada de defesa será você, o advogado. Ok? Caso contrário, via de regra, sempre é o Ministério Público ou o promotor a iniciar as questões, as perguntas. Uma outra pergunta: o Ministério Público
desistiu de uma testemunha arrolada por ele, pela acusação. E o juiz defere essa desistência. A pergunta é: posso me insurgir e querer ouvi-la? E aqui eu cito duas posições. A primeira diz que sim, desde que arrolada em comum acordo. Fabiano, aonde que eu arrolo em comum acordo? Lá na resposta à acusação, à defesa prévia, que nós, inclusive, deixei um modelinho para vocês nas aulas anteriores. Segundo posicionamento, diz que não. Por quê? A testemunha, ela é de quem? Do Ministério Público. Entendimento dominante, pacificado, é que pode sim, desde que arrolado ali como um acordo com o Ministério Público. Por quê? Esse entendimento de que pode e deve se insurgir, então você como advogado criminalista, o Ministério Público desistiu de ouvir uma testemunha e você arrolou em comum acordo lá na resposta à acusação, você deve insurgir, se fala, excelência, é interessante para minha defesa, lógico, se for interessante para você, né? Quanto menos provas, né, contra o seu cliente é melhor. Quem tem um onde de provar é quem? É a acusação. Mas se aquela testemunha arrolada pelo MP for imprescindível para a sua defesa, para a sua estratégia que você montou, você deve insurgir. Excelência, pela ordem, eu arrolei em comum acordo com o Ministério Público, na minha resposta à acusação à defesa prévia, por isso eu vou querer ouvi-lo, eu não desisto. Se ele falar, doutor, já dispensei, você pede para constar em ata, que é uma causa de nulidade. Afronta a ampla defesa, afronta ao contraditório. Esse é o entendimento. Por quê? A testemunha, ela não é das partes, a testemunha do quê? Do processo. Por isso que é a doutrina majoritária, é o entendimento mais comum e aplicável em nossos tribunais superiores e na doutrina também. Com isso, nós fechamos a primeira aula do módulo 7, que é sobre a importância de uma boa instrução criminal realizada pelo advogado. Ok? Até a segunda aula.